Eu sou o Magalhães e aqui é a tua casa. No vídeo de hoje vamos dar continuidade falando sobre o filósofo Nietzsche, esse alemão que é de 1844 e morreu em 1900. Na primeira parte falamos sobre sua vida e sobre os conceitos principais. E eu cometi um erro, falei que ele morreu em 1990. Não, ele morreu em 1900, tá? Para ficar bem claro. Nietzsche é um filósofo amado, odiado, mal interpretado e o filósofo talvez mais lido no Brasil. Nietzsche, por muito tempo, como eu falei no primeiro vídeo, ele ficou ligado ao nazismo por conta da sua irmã, que ficou responsável pela sua biblioteca em Weimar e manipulou alguns escritos dele. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre as suas obras. Nietzsche tem várias obras. Ele tem o Crepúsculo dos Ídolos, ele tem Além do Bem e do Mal, ele tem a Genealogia da Moral, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar apenas de 3 obras que eu acho crucial e importante para a sua formação. A primeira obra que vamos falar vai ser Assim Falava Zaratustra, que é uma obra fascinante, que Nietzsche vai dar um tom um pouco profético dessa obra. Vamos falar também da Gaia Ciência e vamos falar sobre o anticristo ou o anticristão, depende da tradução, que ele vai fazer uma crítica feroz ao cristianismo como todo. Essa obra podemos dividir assim: o prólogo, que ele vai anunciar o super-homem, que ele vai falar para muitos, né? Vai anunciar para muitos. Depois, o primeiro capítulo, que ele vai falar sobre a morte de Deus, ele vai chamar poucos, alguns discípulos para conversar, ele fala da morte de Deus. Depois, ele vai falar sobre a vontade de poder, no segundo capítulo, que ele vai também falar para poucos, apenas para seus discípulos. Depois, no terceiro capítulo, ele vai falar do eterno retorno. Então, ele vai falar para si mesmo, ele vai conversar consigo mesmo. E no quarto capítulo, ele vai falar sobre o super-homem. Ele vai retomar a tese do prólogo, e ele vai falar sobre o super-homem. Então, assim, para estar atento na hora de ler essa obra, porque no final, quando ele está anunciando, muita gente fica buscando, cadê o super-homem? Onde está o super-homem? O super-homem está no finalzinho da obra, quando ele diz, se tornou menino, ou se tornou criança. Então, quando você vê no final da obra a palavra menino ou criança, esse é o super-homem que ama o eterno retorno, que ama essa vida. Mas a gente pode se perguntar, mas que Deus que morreu? Qual Deus que morreu quando Nietzsche está anunciando a morte de Deus? O Deus judaico-cristão. É uma morte histórica do Ocidente, é isso que ele está colocando. Nietzsche está tentando interpretar o século XIX e o século XX, que estava por vir. Então, ele vai falar da morte de Deus, mas é a morte de Deus na aplicação social, tá? É o Deus judaico-cristão que morre na aplicação social, uma morte histórica. E uma outra pergunta que podemos fazer quando a gente está lendo essa obra do Nietzsche, essa obra fascinante, essa obra-prima dele, o que há de religioso nessa proposta irreligiosa do Nietzsche? O que há de religioso na proposta irreligiosa? É o cuidado com o homem, a preocupação que ele vai dar ao homem, né? A preocupação de libertar o homem das amarras, segundo ele, da religião, né? E de outras instituições. Então, essa preocupação, esse cuidado, assim como as religiões também têm cuidado com o homem, o Nietzsche vai ter o cuidado. Então, se você ainda não leu, leia a obra Assim Falava Zaratustra. Nessa obra aparece o conceito do niilismo, do eterno retorno e do último homem que matou Deus, mas não sabe que matou Deus. E aparece uma figura importante nessa obra, que é o homem louco. O homem louco é aquele homem que, em pleno meio-dia, acende uma lanterna e começa a correr pelo mercado, a correr nas praças públicas, gritando: procuro Deus, procuro Deus.
e ele não encontra Deus. Todo mundo começou a dar gargalhada, a zombar dele, porque ele estava procurando Deus com a lanterna acesa ao meio-dia, e no final ele diz que nós matamos Deus, você e eu. Matamos Deus talvez por conta do nosso comportamento, nossa falta podemos dizer, de esperança, ou pela falta de compreensão com o outro, pela falta de altruísmo com o outro. Então, todos nós matamos Deus. A terceira obra do Nietzsche é o Anticristo, o Anticristão, que é de 1888. É uma obra polêmica, talvez a obra mais polêmica do Nietzsche. No prólogo ele vai dizer que essa obra é para homens raros, homens notáveis e grandes, não é para qualquer homem. Ele vai fazer uma crítica a toda a moral ocidental, ele vai dizer que essa moral de medíocre, de fracos. Depois ele vai fazer uma crítica ao cristianismo, em especial ao catolicismo. Ele vai dizer que as pessoas que estão lá não têm uma capacidade de reflexão para mudar a sua realidade. Ele critica muito isso, porque vive essa moral de fraco, essa moral de pessoas medíocres, de rebanho. Depois ele vai fazer uma crítica à psicologia do padre, principalmente na confissão. Vai dizer que o padre usa esse poder para manter as pessoas como fracas e medíocres, nessa moral de rebanho. Depois ele vai fazer uma comparação entre o cristianismo e o budismo. Vai dizer que o budismo é um pouco melhor, que o budismo busca esse mundo mais imanente, enquanto que o cristianismo busca uma realidade transcendente, que está para além das estrelas. Ele usa esse termo. Mas o Nietzsche vai chegar à conclusão que, enquanto religião, tanto o cristianismo quanto o budismo não serve, porque ainda manipula as pessoas, porque mantém as pessoas nessa realidade de moral de fraco, de pessoas que não conseguem fazer uma reflexão, de pensar por si mesmo e de transformar a sua realidade. Ele vai criticar muito isso. Nietzsche termina dizendo que o cristianismo, nessa obra, O Anticristo, ele termina dizendo que o cristianismo é a grande calamidade da humanidade, a grande corrupção interior e a desonra da vida, porque é contra a vida, porque é contra os prazeres, é contra o homem refletir e transformar a sua própria realidade. Se você não conhece o Nietzsche, você que é cristão ou se não é cristão, leia o Nietzsche para você conhecê-lo, para você criticá-lo, para você elogiá-lo. Pelo menos você tem elementos para conversar com as pessoas. Leia o Assim Falava Zaratustra, leia H.E. Ciência, leia o Anticristo e todas as outras obras que o Nietzsche tem. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dê o like, porque aqui no canal Magalhães conversamos sobre filosofia, sociologia, política e temas diversos. Até o próximo vídeo.